Mas hoje o que eu quero falar com vocês, o que Deus trouxe ao meu coração, e como eu já chorei preparando essa palavra para compartilhar com os irmãos hoje à noite, é como vencer a intimidação. Porque nós servimos um Deus que é maior do que qualquer intimidação. Eu queria que vocês abrissem comigo a Bíblia de vocês, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17. Nós vamos ler alguns versículos. Nós vamos ler primeiro o verso de número 10. À medida que nós formos lendo, nós vamos também contextualizando, para que nós possamos ter um entendimento profundo daquilo que Deus quer falar conosco. Senhor, nessa noite nós te agradecemos por poder ler a tua palavra, ser cheios dela e do teu Espírito. Neutralizamos e confundimos todo o conselho do inimigo contra nós, calamos toda a voz contrária à tua, declaramos que essa é uma noite de bênçãos e milagres, e que o Senhor tenha plena liberdade de falar aos nossos corações, de se mover em nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Verso 10, diz assim: e acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Quem estava dizendo isso? Diga: Golias. Vou perguntar e vocês vão responder, porque hoje está calor e eu quero que você esteja bem atento. Quem estava dizendo isso? Golias. Golias, um gigante, estava fazendo um desafio ao povo de Israel. Todos os dias, ele ia se valendo do seu porte, da sua estatura, e desafiava o povo de Israel, dizendo: mande um homem para que lute comigo. Hoje eu desafio os exércitos de Israel. Agora, leia comigo o verso de número 16. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Olhe para mim. Às vezes, as afrontas se dão da mesma forma. De dia, de noite, constantemente. Quantas vezes ouvimos a voz do inimigo que brada dizendo: onde está o seu Deus? Quando virá o seu socorro? Será que Deus esqueceu de você? Quantas vezes somos desafiados por gigantes que tentam vir contra nós e nos fazer retroceder? E era isso que estava acontecendo com o exército de Israel nesse texto. Enquanto via um gigante e desafiava o exército, o que o exército fazia? Retrocedia. Eles olhavam para si, para a sua condição, e diziam: eu não tenho como combater contra esse desafio, contra esse gigante. Agora eu quero que vocês leiam comigo, dos versos 37 a 40. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: eu não consigo andar com isso, porque eu não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo, em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Agora verso de número 49. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a tiradeira, e ele atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu dando com o rosto no chão. Você pode dizer aleluia? Porque é assim. Deus usa as coisas que não são
Quantas vezes tentamos combater com a armadura dos outros, uma fórmula pronta, algo que fica bonito em outra pessoa, mas não dá certo, porque a verdade é que muitas vezes as coisas de Deus são simples, e é na nossa simplicidade, do jeito que Deus fala conosco e com aquilo que você tem vivido, que o Senhor vai te fazer viver a vitória, porque a verdade também é que Ele te ama, e que Ele me ama, e que Ele vai à nossa frente. Com certeza muitos de vocês já ouviram sobre essa história, dos detalhes que nela estão também. Mas hoje eu quero ver com vocês, diante dos textos que lemos, algumas atitudes para vencer a intimidação. Diga, atitudes para vencer a intimidação. Decida reagir. Tudo começa com uma decisão. Decisão essa de vencer os pensamentos de afronta, os pensamentos de terror, que muitas vezes passam em nossa mente. É uma decisão além da lógica humana. Irmãos, enquanto permitimos que a afronta, a intimidação, seja maior que a nossa fé, nunca teremos força para avançar e reagir. A verdade é que existem duas posições: a da que os olhos humanos conseguem enxergar e a realidade da fé. O justo viverá pela fé. Você tem desafios hoje? Na saúde, nas finanças, na família? Quantos têm desafios hoje? Quantos têm? Você hoje escolhe se você olha para a realidade ou se você olha para a fé. Tudo começa com uma decisão. Enquanto não decidimos andar pela fé, não temos força para reagir e avançar. A mente, ela olha para as circunstâncias, como todo Israel estava olhando. Quando aquele gigante vinha afrontar, Israel fazia o quê? Retrocedia. Diga, retrocedia. Como você mesmo acabou de falar comigo, você também tem passado por algumas afrontas, algumas intimidações. E a grande questão é, o que você tem feito diante das intimidações? Pastor, você tem intimidações? É claro. É claro que muitas vezes o meu inimigo tenta vir com intimidações contra a minha vida. Mas é bem verdade também que eu conheço Deus com o que eu ando. Porque a fé olha para Deus. A fé olha para Deus. Assim como fez Davi. Vamos tentar entender aqui. A razão olha para as circunstâncias. Imagine o povo de Israel. O gigante vinha afrontar a Israel todo dia. A razão olha para as, diga, circunstâncias. Então a razão olhava para aquele gigante e dizia assim: está louco, você não vai conseguir vencer isso nunca. Mas a fé, ela olha para Deus. E na hora que o Davi, que naquela cena, entrou ali, cheio do Espírito Santo, viu aquela afronta e que o povo não tomava atitude nenhuma em relação àquilo, ele disse: quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos de Israel? A fé olha para... Agora pensa comigo. Qual é hoje o tamanho do seu problema? Qual é hoje o tamanho do seu desafio? Qual é o tamanho? Se você pudesse mensurar hoje, com seus braços, qual seria o tamanho do seu desafio? Tem gente que vai ter o desafio pequenininho assim, ó. É um desafiozinho. Tem gente que vai ter um desafio médio. E tem gente que vai ter um grande desafio. Qual é hoje o tamanho do seu desafio? Tenta fazer aí. Faz aí no seu lugar para mim.
Agora eu quero te perguntar, se você quiser ficar em pé, pular, fazer qualquer coisa, agora é a hora. Porque eu vou fazer uma pergunta que é decisiva na sua vida. Você acabou de mostrar aí o tamanho do seu desafio. Eu quero que você me mostre agora o tamanho do seu Deus. Se você pudesse mostrar com o seu corpo. Como você... Irmãos, é desproporcional. Deus é muito maior do que qualquer desafio, e Davi entendeu isso. Olhe para Deus, olhe para Deus, olhe para a grandeza dEle. Quando a gente faz isso, a gente consegue entender algumas coisas que o salmista disse. No Salmo de número 121, ele disse assim: eleva os meus olhos para... De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Esse mesmo salmista no Salmo 20 diz: muitos confiam em carros e em cavalos, mas nós faremos menção do nome poderoso do Senhor. Quando de frente para os problemas entendemos isso, fazemos como no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. E na maioria das traduções diz assim: e de nada tenho falta. E nada me faltará. Oh, filho de Deus, filha de Deus, o teu Deus, o teu Pai, aquele que peleja a tua peleja, aquele que cuida de você, não vai deixar, nem hoje, nem nunca, jamais que lhe falte algo. Ele é o Deus Todo-Poderoso, basta uma palavra dele e tudo se resolve. Os gigantes, os desafios tornam-se então insignificantes diante da presença do Senhor, quando decidimos reagir. Quando nós decidimos reagir, nós conseguimos ver conforme a visão de Deus. Lembra quando Moisés mandou 12 espias? 2 deles voltaram com uma visão de Deus. Eles disseram: a terra ao qual tu nos mandaste espiar é terra boa, que mana leite e mel. Os outros 10 que olharam apenas para a visão humana, eles disseram: a terra tem gigantes. Olha o gigante aí de novo. Olha o gigante aí novamente. Essa é uma noite para vencer gigantes. Essa é uma noite para vencer gigantes. Olha os gigantes aí novamente. Eu quero ver com os olhos de Deus. Primeiro, tome uma decisão. Diga comigo, essa é a noite de decidir. Irmão, uma decisão pode mudar tudo. Enquanto fugimos dos problemas, fazemos de conta que eles não existem. Mas a verdade é que quando decidimos na força do Senhor encarar, é o primeiro passo para viver um milagre. Qual é o milagre que você vai viver hoje? Eu não sei, cada um tem um milagre. Uns precisam de uma provisão. Está calor hoje, hein, irmãos? Muito. Mas olha para mim e se consola. Glória a Deus. Qual é o teu milagre? Talvez tenha uma conta que você tem que pagar essa semana. Talvez é um casamento restaurado, um filho que precisa voltar aos pés do Senhor. Talvez é a alegria que precisa voltar para a tua vida.
Mas hoje eu quero te dizer, não por mim mesmo, mas pelo Senhor, chegou a hora do teu milagre. Coloca um sorriso nesse seu rosto, porque o coração alegra, formoseia o rosto. Eu quero te ver cada dia mais bonito. Pense num caba que era feio antes de Jesus, era eu. Agora deu só uma melhoradinha. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Não, é sério mesmo, irmão. Pensa num cabra feio. No dia 23 de abril de 1995, essa igreja era um porãozinho lá na C7. Eu desci, era um domingo à noite. Quem pregava era o meu pastor, o pastor Keis. E eu desci aquela noite nas escadas. Talvez alguém dessa época esteja aqui. Não é, Dani? Tem mais gente aqui dessa época? Olá, irmã Sandra, pastora Rosa, alguns que já fazem parte da história dessa igreja. E eu desci aquela noite. Ô irmão, talvez se você me visse entrar ainda hoje na igreja do jeito que eu entrei naquele dia 23 de abril de 95, você tivesse medo de mim. Eu entrei, como sempre, eu me vestia todo de preto, porque eu acho que eu ainda sou bastante chegado ao rock, mas agora é de Jesus. E eu desci naquela noite, e eu comecei a ouvir uma palavra de Deus vinda do altar. Naquela noite Deus foi fazendo uma obra na minha vida. E quando chegou no final do culto, eu disse, esse Deus aí, Ele me aceita do jeito que eu sou. E eu corri para frente, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu encontrei na igreja do Senhor uma família, pessoas que me acolheram, que me buscavam na minha casa, gente que acreditou em mim, que Deus podia fazer das coisas que não são, as que são, as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. As pessoas não olharam para os meus gigantes, elas olharam para um Deus que faz obras que homem não consegue fazer. Um jovem como eu, naquela época, eu acho que eu ainda sou jovem, eu acho, apesar de que os meus cabelos não dizem mais a mesma coisa, mas eu acho que eu ainda sou jovem. Esse ano, esse mês, não, mês passado, porque já mudou, né? Já estamos em setembro. Mês passado eu fiz 40, eu sei que não parece, eu sei que parece muito menos, mas eu fiz 40, eu cheguei aos 16 anos na igreja. Mas nesse lugar, na casa de Deus e na presença dEle, eu aprendi que não existem impossíveis para Ele. Eu vou dizer de novo, na casa de Deus, eu aprendi que não existem impossíveis para Deus. Aquela decisão daquele dia mudou minha vida. E eu aprendi também que às vezes é necessário, como Davi fez, descer ao ribeiro. Diga, descer ao ribeiro. Nos momentos de decisão e de batalha, irmãos, é nessas horas que precisamos descer ao ribeiro e nos humilharmos na presença de Deus e buscarmos as suas águas, o seu frescor, descer ao ribeiro em humildade. Antes de estar prontos para subir ao lugar da batalha e da vitória, é preciso saber descer ao lugar da dependência. Isso eu tenho aprendido a cada dia da minha experiência com Deus. E na Bíblia nós vemos inúmeros exemplos disso. Em Jeremias 18:2, Deus diz ao profeta: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. O que é a casa do oleiro? O que é um oleiro?
Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do... O que é um oleiro? É aquele que faz o vaso. Antes de descer, antes de subir a batalha, é preciso saber descer ao lugar da casa do oleiro. Sabe por quê? O nosso oleiro, aquele que nos fez, ele nos ama. Se for necessário quebrar, para tirar a impureza, para fazer melhor, ele vai. Mas não é em ódio não, não é em chateação não, é em amor. Porque na realidade, cada dia, ele vai te fazer mais parecido com ele. É tempo de descer também a casa do oleiro. Antes de ir para a batalha, é preciso entender que quem vence a batalha é o oleiro. Quem fez o barro conhece. Quem fez o vaso o conhece. É Ele quem conhece você. E ainda que ninguém esteja vendo o teu dia de aflição, Ele está vendo junto contigo. Sabe por quê? No dia da tua alegria, Ele vai entrar nela junto contigo também. É preciso descer a casa do oleiro. Antes de enfrentar a cruz, Jesus desceu a um jardim. É interessante como tudo começa num jardim, não é? Deus plantou o homem num jardim, Adão e Eva. E naquele jardim, o homem e a mulher decidiram desobedecer a Deus. Mas foi num jardim também que a nossa redenção começou. Porque Jesus desceu com seus discípulos ao jardim. E naquele jardim, Ele foi orar ao Pai. E naquela oração, aconteceu um fenômeno que a ciência descreve como hematidrose. O que é isso, pastor? Hematidrose é quando o ser humano entra num estágio de sofrimento tão grande, tão grande, tão grande, que os vasos sanguíneos do seu corpo começam a se romper. A Bíblia diz que Jesus soou gotas de sangue. O corpo dele começou a entrar em hematidrose. Naquele lugar de aflição, naquele jardim, começou a obra redentiva das nossas vidas. Ele desceu a esse jardim chamado Getsemane. Diga, Getsemane. E Getsemane quer dizer prensa de azeite. E ali, em comunhão plena com Deus, ele se coloca no lugar onde ele teria forças para viver a nossa conquista e a nossa vitória, que mudou o nosso destino. O sofrimento foi tão grande que ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Antes de subir para a batalha, é preciso saber descer. Quando eu desço, pastor? Pergunta para quem está do seu lado, fala assim: quando eu devo descer? E a resposta é: todos os dias. Diga, todos os dias. Mateus capítulo 6, verso de número 6, diz: entra no teu quarto. Olha, mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. E então o seu pai que te vê em secreto te recompensará. Esse é o lugar da casa do oleiro, a presença de Deus. A nossa vida no secreto determina o que vamos viver quando não estivermos nele, irmãos.
Eu vou dizer de novo, a sua vida no secreto determina o que você vai viver quando não estiver no secreto. Porque onde ninguém te vê, Deus está te vendo. Existe um convite de Deus. Ele quer caminhar com você. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer curar a tua vida. Nesse lugar do secreto, na casa do oleiro, diante da presença do Pai, é ali que recebemos vida de Deus. Tem vida de Deus para você. Eu sou desses. Eu fico imaginando as coisas. Eu acredito que Deus tem um colo tão grande, que Ele tem um lugar no colo dele para cada um de nós. Você tem ido ao colo do Pai? Existe um lugar nele que é seu. Tem o seu nome. Eu tenho 3 filhos, irmãos. A Bia, a Luísa e o Licinho. Eu amo apaixonadamente todos eles, mas cada um deles é especial para mim. Eu sei quando é a voz da Bia, eu sei quando é a voz da Luísa, eu sei quando é a voz do Ulisses. Do mesmo jeito, o seu Pai, o seu Deus, Ele conhece você, Ele quer ouvir sua voz, Ele quer fazer um carinho na sua cabeça, Ele quer te botar no colo, Ele quer curar as suas feridas. Desce para a casa do oleiro. Desce para a casa do oleiro. É assim que eu luto minhas guerras. É no lugar da casa do oleiro que a gente entende que a adoração, ela independe das circunstâncias. Se eu subir, te adoro. Se eu descer, te adoro. Se eu ganhar, se eu perder, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. O que a igreja diz? Nada pode calar um adorador. Te adorar é o que sei, te adorar. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. É para o Senhor, Pai. Primeiro, tome uma atitude. Segundo, desça ao ribeiro. Terceiro, pegue as pedras. Vire para quem está do seu lado e diga: pegue as pedras. Eu trouxe para que nós possamos ver. Eu ia trazer aqui, eu ia pegar a pedra de ribeiro, uma lisa e uma afiada. Eu ia colocar, olha na minha cabeça, olha só, eu ia colocar na mão, ia falar: irmãos, aqui a pedra afiada e a pedra lisa. Aí minha esposa, rapaz, glória a Deus pela esposa, aleluia. Ela disse assim: amor, vai ficar longe, o povo não vai ver. Por que tu não pega uma imagem? Eu digo: agora chegou a tecnologia no Brasil. Agora a coisa aconteceu. Aí eu mandei, bota a outra primeiro, Edgar, por favor. A outra. Essa é a pedra lisa. Ó, pronto. Olha só. Essa é a pedra bruta de rio. Em alguns lugares ela vai estar descrita como pedra afiada. Quantos já foram em rio aqui? Quantos já foram em rio? Existem pedras no rio que até chegam a cortar os nossos pés. Essa pedra é a pedra afiada. Diga: pedra afiada. Pedra de rio mesmo, isso aí, irmãos. Voltando na história, antigamente, bem antigamente, inclusive antes desse texto que nós lemos, as pedras eram usadas inclusive para fazer arma, ponta de lança, faca,
machado. As pedras eram usadas para isso. Quantos já estudaram e viram sobre isso? Verdade. Por muito tempo se usou, porque não tinha metal. Mas eles usavam para isso pedra afiada. Agora eu quero que você mostre a outra pedra, Edgar, por favor. É a pedra lisa. É diferente, não é? A pedra lisa é bem diferente da pedra afiada. E eu te pergunto, se você fosse sair para uma batalha, e seu único instrumento de guerra, numa batalha, fosse pedra, você ia levar pedra lisa ou pedra afiada? Afiada. É o mais lógico que alguém poderia fazer, com certeza, porque a lógica humana diria, leva pedra afiada. Porque talvez a tua lógica diria, as pedras pontiagudas, elas cortam mais. As pedras pontiagudas, elas estão no seu estado original. Elas não sofreram embates, nem frustrações, nem feridas, nem decepções, nem foram moídas e nem alisadas pelo atrito. Elas vão ser mais eficazes. Olhe para mim, irmãos. Agora imagina que nós somos a pedra. E quantas vezes nós dizemos assim, ou a afronta vem contra nós, a intimidação vem dizendo, você não é mais uma pedra afiada. Se você não tivesse passado por essa decepção, sim, você poderia cumprir o plano de Deus, porque você estaria prontinho para cortar e vencer o inimigo. Quantas vezes a mentira vem na nossa mente dizendo, se você não tivesse sido abusado, se você não tivesse vivido essa traição, você seria um instrumento perfeito nas mãos de Deus, para poder cumprir o chamado dele e viver milagres. Mas acontece, irmãos, que Deus não escolhe pedras afiadas, para que a glória fique bem clara de quem é. Davi desceu ao ribeiro, diz o texto, e pegou 5 pedras lisas. Diga 5 pedras. Eu creio que 5 pedras fazem clara menção à igreja do Senhor, aos 5 ministérios. Quais são? Pastores, diga pastores, mestres, apóstolos, profetas e evangelistas. Vamos de novo? Diga pastores, mestres, apóstolos, profetas e evangelismo. Eu acredito que as 5 pedras, pastora Lara, fazem menção à igreja do Senhor. A igreja do Senhor sempre, sempre, sempre prevalecerá. Porque quem faz a obra é o Senhor da igreja. Mas ele pega 5 pedras lisas. E agora vamos voltar, a pedra somos nós. Sabe por quê? Porque a verdade é que as pedras lisas, elas foram justamente moldadas pelo atrito. Elas ficaram lisas porque elas sofreram com a circunstância, com o tempo. Elas foram forjadas. Elas deixaram de ser pontiagudas, sendo forjadas pelo atrito. Elas pegaram chuva, elas pegaram sol, elas pegaram correnteza, elas foram desgastadas. Ô irmãos, às vezes eu olho para mim e digo, Senhor, eu sou uma pedra lisa. Eu sou uma pedra lisa. Porque, irmãos, as dores que sofremos, elas nos forjaram para sermos um instrumento perfeito nas mãos do Senhor. É porque você passou pelo que você passou,
É porque você viveu as decepções que viveu, que o Senhor pode usar você, porque Ele usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. É porque você passou pelo que passou, que Ele te tornou um instrumento perfeito para ser eficaz. Porque a nossa função é simplesmente crer. E quando Ele apontar a pedra contra o inimigo, Ele pode lançar e ela vai direto na testa. Porque quem vai derrotar o inimigo não é a pedra, é o Deus que fez a pedra. Você está pronto? Foi por isso, irmãos, que Deus escolheu esse Davi. 1 Samuel, capítulo 16, verso de número 7. Queria que os meninos jogassem, eu já estou indo para o término da mensagem, porque eu creio que hoje nós precisamos entregar algumas coisas diante de Deus. 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê. Olhe para mim, irmãos. Você está na casa de Deus hoje, porque você ama o Senhor. E eu orei ao Senhor hoje, quando Ele falou comigo, eu disse: Deus, essa noite é noite de despertar chamado. Essa noite é noite de derrotar gigantes. Essa noite é noite de entender que Deus não usa os perfeitos. Ele molda aqueles que Ele vai usar. Deus usa as coisas que não são para confundir aos que são. Olha só. Quando o profeta, estou falando de profeta, ele foi ungir os filhos de Jessé. Deus disse a ele: vai na casa do Jessé, você vai ungir um novo rei para mim. A hora que ele viu o primeiro filho, olha só, presta atenção. Ele pediu para Jessé: chama todos os teus filhos, diga todos os teus filhos. Jessé chamou uma ruma de filho, como diz lá no meu Nordeste, é uma ruma. Chamou uma ruma de filho. Aí chegou o primeiro, esse aí, o que nós lemos foi o primeiro. Quando ele viu aquele camarada bonitão, pomposo, forte, pedra afiada, ele disse: Deus, certamente agora eu estou diante do rei. E Deus disse para ele: negativo. Deus não vê como o homem vê. Deus olha o coração. E foi passando, filho de Jessé, filho de Jessé, filho de Jessé, filho de Jessé. Até que chega uma hora que o profeta vira para Jessé e diz assim: cadê? Acabaram os teus filhos? Deus não é Deus de confusão, Ele falou que ia ungir um. Jessé olha para ele e disse: ainda tem um. Ele está lá no campo. Ele é um menininho ainda. Alguns teólogos dizem que ele talvez fosse bastardo. Ele não estava contado entre os filhos de Jessé. Ele era um improvável. Diga improvável. E o profeta diz: vai lá e chama ele. Olhe para mim, irmão. Deus disse que vai ter milagre nessa noite aqui. Ele já mandou a palavra dele dos céus. E nessa noite existe um povo aqui que Ele mandou chamar. Enquanto eu prego aqui, Everton, se você quiser subir, querido. Enquanto eu prego aqui, eu sei que tem gente que ouviu uma voz dentro de si dizendo: você errou,
Você entendeu tudo errado. Deus não te chamou. E hoje eu te digo, o Senhor manda te chamar. Ele chamou você. Eu sei que tem gente que já ouviu uma voz dentro de si dizendo: não é para você não, você falhou no meio da caminhada. E o Senhor manda te chamar hoje dizendo: você é pedra lisa, eu vou usar você. Deus mandou o profeta chamar o Davi, que estava desprezado lá no meio das ovelhas. Porque a verdade é que Ele é o nosso pastor. Nós somos as ovelhas dele. Ovelha do pastoreio de Deus. Hoje o Senhor te chama. Os gigantes serão derrotados. Ele te chama pedra lisa, escolhida de Deus. Por que você parou de sonhar? Por que você parou de acreditar? Acaso o Senhor não teria poder para cumprir as suas promessas? Não depende de quanto você é bom. Depende hoje que você esteja disponível e acreditando que Ele vai te usar e vai te fazer viver milagres. Irmãos, eu quero terminar antes de orar junto com vocês. Olha para mim. Eu sou aquele menino que desceu no dia 23 de abril de 95, pelas escadas de uma igreja que era a nossa mesma igreja, mas que era um porãozinho na C7, desse tamanhozinho, que desceu todo vestido de preto. Eu não tenho antes de mim pastores, eu não tenho sequer antes de mim uma descendência de cristãos crentes, evangélicos. Mas naquele dia, Deus disse: eu uso as coisas que não são para confundir as que são. A partir da tua vida pode começar uma nova história. Porque Deus não se limita a nada e nem a ninguém. Basta que alguém acredite que Ele é Deus que usa as coisas que não são. Essa é noite de mudança de destinos. Jeremaná canta labaçá. Ele pega aquele jovem que já tinha ouvido tanta mentira em sua mente, a ponto de tentar tirar a sua própria vida, e diz assim: no lugar que só tinha morte, agora vai jorrar vida, e essas vidas alcançarão nações. Irmãos, eu sei que existem pessoas aqui das quais a voz dela vai alcançar nações, porque Deus usa as coisas que não são para confundir as que são.